Pode passar? Boa noite. Hoje nós vamos para a nossa terceira aula de gramática, né? Aliás, segunda, né? Que a primeira foi a interpretação textual e a outra, redação. Então, estão treinando redação? Estão treinando, procuraram os temas bons, estão treinando os esqueletos, façam isso. Quais os assuntos que nós vamos abordar hoje? Hoje nós vamos abordar fonologia e a parte de morfologia, certo? Foram os dois que eu deixei para essa aula, porque é muito extenso, então tive que fazer essa divisão. E aí, vamos lá, Dívia, vamos começar? Começando, nós vamos trabalhar a classificação dos fonemas. Na língua portuguesa, os fonemas, eles se classificam de três formas. Os fonemas vocálicos, os fonemas semivocálicos e os fonemas consonantais. São três tipos de fonema. E o que é o fonema? O fonema é o som, é a unidade mínima que você emite na hora que você vai falar, certo? As vogais estão representadas pelas vogais, A, E, I, O, U, e todos os sons que elas possam ter, nasalizados, fechados e abertos. Os fonemas semivocálicos são representados pela letra I e U, quando essas duas letras dividirem sílaba com outra vogal. Aí elas perdem um pouquinho a força e deixam de ser chamada de vogal, passam a ser chamada de semivogal. É claro que, além do I e do U, nós também vamos encontrar sons semivocálicos no O, quando ele tiver som de U, no L, quando ele tiver som de U também, viu? E no E, quando tiver som de I. Olha só, quando você diz, pronuncie essa palavra aqui. Como? Vou representar foneticamente. Não é assim? Então, aqui, esse E, ele deixa de ser chamado de vogal e ele passa a ser chamado de semivogal. Ele é uma semivogal fonética. Normalmente, nós só aprendemos que existe semivogal I e U. Mas letras que, porventura, venham a ter o som do I e do U, dentro da mesma sílaba com outra vogal, ela passa a ser chamada de semivogal. Olha só. E agora, vamos representar foneticamente essa palavra. Vamos lá. E aqui, tá vendo? Ó? Eu tenho o ditongo, normalmente aqui, representado pela semivogal I, o L com o som de I. Esse L aqui está fazendo o papel de quê? Semivogal fonética. Então, existem as semivogais fonéticas, que elas só acontecem na hora que você vai pronunciar. E existem as semivogais que já são conhecidas de todos vocês, que vocês aprenderam na escola, que é o I e o U. Quando a gente está aprendendo semivogal, é o I e o U. Sempre a gente aprende assim. Os fonemas consonantais são aqueles representados pelas consoantes. Cuidado, a letra H. A letra H, ela é uma letra fônica, ela é uma letra sem som, certo? Portanto, ele não entra dentro, não se classifica dentro dos fonemas consonantais. Ele é somente uma letra, ele não é um fonema. Certo? Fonema é som, ele não tem som e não é fonema. Mas ele tem escrito, então ele é letra. Ele é letra, mas ele não é fonema. Os encontros das vogais dentro das palavras, nós chamamos de encontros vocálicos. Eles podem acontecer na mesma sílaba e eles podem acontecer em sílabas separadas. Os encontros vocálicos, eles se classificam em três: hiato, ditongos e pitongos. O hiato é o encontro de duas vogais, porém em sílabas separadas. A palavra raiz, como vocês estão vendo aqui, ó, raiz. Na hora que eu vou fazer a separação silábica,
O A fica numa sílaba e o I fica em outra sílaba. Então, eu tenho um encontro de duas vogais, o A e o I, mas eles estão em sílabas separadas. Opa! Cacá, você me disse de aqui que os fonemas semivocálicos são representados pela letra I e U. E aqui você está me dizendo que é um encontro de duas vogais. E esse I aqui não é semivogal, não? O I, ele tanto pode fazer o papel de vogal, como ele pode fazer o papel de semivogal. Nesse caso de raiz, ele é vogal. Porque ele tem o som completo. Ele tem a mesma força que tem o A na sílaba, ele também tem na sílaba seguinte. Agora, quando ele está na mesma sílaba com outra vogal, então o som dele é reduzido. Aí ele deixa de ser vogal e passa a ser semi. Ou seja, quase que era vogal, mas não é vogal. Certo? Então, o hiato é o encontro de duas vogais em sílabas distintas, em sílabas separadas. Vamos lá? O outro encontro chama-se de ditongo. O ditongo é o encontro de uma vogal mais uma semivogal, ou vice-versa, de uma semivogal com uma vogal na mesma sílaba. Dependendo da posição e de quem vem primeiro, o ditongo se classifica em crescentes e decrescentes. Então, vamos aprender bisus, vamos aprender apelidos para a gente memorizar. Aprenda. Opa! Ele só é semivogal quando ele está na mesma sílaba com outra vogal. Nesse caso aqui você vai ver. Então, olha só. A vogal, ela é forte. A semivogal, ela é fraca. Quase. Semivogal. Ela quase que é uma vogal. Então, aprendo aqui. Aqui é fraco, certo? E aqui é forte. Aí, preste atenção. Quando eu vou do fraco para o forte, eu estou crescendo ou eu estou decrescendo? Crescendo, beleza. Quando eu venho do forte para o fraco, eu estou crescendo ou eu estou decrescendo? Decrescendo. Então, memorize isso, beleza? Memorize isso aqui, que é para poder você saber isso aqui. Então, o ditongo é o encontro de uma vogal com uma semivogal ou de uma semivogal com uma vogal. Ele pode ser crescente quando primeiro vem a semivogal e depois vem a vogal. Por quê? Porque eu estou crescendo. Primeiro vem a semivogal, que é fraca, e depois vem a vogal, que é forte. Eu estou crescendo. O ditongo ele é decrescente quando na sílaba primeiro vem a vogal e depois vem a semivogal. Ó, eu apresentei para vocês a vogal como sendo forte, a semivogal como sendo fraca. Então, eu vou decrescer. Então, os ditongos são crescentes, quando primeiro vem a semivogal e depois a vogal. São decrescentes, quando primeiro vem a vogal e depois a semivogal. Na mesma sílaba. Vamos lá? Olha aqui. Igual. Eu tenho U e A na mesma sílaba. Quando o U ou o I dividem sílaba com outra vogal, ele deixa de ser chamado de vogal e passa a ser chamado de semivogal. Então, aqui no caso, eu tenho uma semivogal vindo primeiro e uma vogal vindo depois. Eu estou diante de um ditongo decrescente. Olha aqui o ditongo decrescente. Meu. Olha só. Primeiro vem a vogal e depois vem a semivogal. Na mesma sílaba, eu estou diante de um ditongo decrescente. Então, ditongo crescente, quem vem primeiro? Semivogal. Ditongo decrescente, quem vem primeiro? Vogal. Além de serem crescentes e decrescentes, os ditongos podem ser orais e nasais. Eles são orais quando o som é pronunciado totalmente pela boca.
E eles são nasais quando parte do som sai pela boca e parte sai pelas narinas. Alguns deles, eu não estou dizendo todos, mas alguns deles, eles apresentam essa nasalização através de dois aspectos. Ou através desse sinal gráfico, que é o chiu, que tem o poder de nasalizar, ou através da letra M e da letra N, que também podem fazer o papel de símbolo de nasalização. Viu? O M e o N podem ser consoante? Beleza, pode. O M e o N pode deixar de ser chamado de consoante? Pode. Olha só. Vem aqui, vamos lá. Mala. Na hora que você pronuncia, você escutou o som total da mala. Escutou? Mala. Agora vamos pronunciar essa palavra aqui. Campo. Vamos lá. Quando você pronuncia campo, o que você escuta? É a representação fonética. É assim, foneticamente, que representa a palavra? Aqui, ó. Foi o que aconteceu com esse M aqui? Ele serviu apenas para nasalizar o ar. Então, aqui, eu digo, quantas consoantes eu tenho nessa palavra? 2. Eu tenho 2 consoantes. E o N? Nessa palavra, ele é símbolo de nasalização. Ele só serviu para nasalizar. Ele não é mais consoante. Isso acontece com o M, isso acontece com o N, e quando eles entram, eu vou ter um dígrafo. O exemplo é com som. Vocês vão ver mais adiante. São chamados dígrafos vocálicos. Certo? Então, o M, ele tanto pode ser uma consoante, como ele pode ser um símbolo de nasalização. Portanto, nos ditongos nasais, que são aqueles que na hora que você vai pronunciar, parte do som sai pelas narinas e parte pela boca, vocês conseguem detectar porque eles vão estar acompanhados ou desse sinal, né? Que é o chiu, ou do M, ou do N, que fazem, em alguns casos, o papel de símbolo de nasalização. Então, aqui você viu, ó. Mãe. Eu estou diante de um ditongo crescente ou decrescente? Decrescente. Primeira vogal, depois a semivogal. Não é semivogal, por coincidência com o exemplo que eu dei. Por coincidência com o exemplo que eu dei aqui. É uma semivogal fonética. Eu tenho uma semivogal. Mãe, na hora que eu pronuncio, o som sai totalmente pela boca ou parte pela boca e parte pela narina? Parte pela boca, parte pela narina. Então, na palavra mãe, eu estou diante de quê? De um ditongo decrescente nasal. Na palavra mal, eu estou diante de um ditongo quê? Crescente ou decrescente? Decrescente o quê? Oral. Então, o ditongo crescente, ele pode ser oral e nasal. O ditongo decrescente, ele também pode ser oral e nasal. Quando é que ele é oral? Quando o som sai totalmente pela boca. Quando é que ele é nasal? Quando o som sai parte pela boca e parte pelas narinas. Quando é que ele é crescente? Quando primeiro vem a semivogal e depois a vogal. Quando é que ele é decrescente? Quando primeiro vem a vogal e depois a semivogal. Isso na mesma sílaba. Se for em sílaba separada, eu deixo de ter um ditongo e eu passo a ter o quê? Vamos na próxima vez. Vamos lá. O outro encontro vocálico chama-se tritongo. O tritongo, ele é o encontro de uma semivogal com uma vogal e uma semivogal. Na mesma sílaba. Na mesma sílaba. E eles podem ser orais, quando são pronunciados totalmente pela boca, e nasais, quando parte sai pela boca e parte pelas narinas. Na palavra Paraguai, se você fizer a separação silábica, na última sílaba, ficou na mesma sílaba. O U, o A e o I. E foi o que eu disse no início, quando eu comecei. Quando a letra U, a vogal U e a vogal I estiverem dividindo o som
numa mesma sílaba, com outra vogal, o que acontece com ela? Ela fica fraca. Ela deixa de ser chamada vogal e passa a ser semivogal. Quase que era vogal. Então, aqui eu vou estar diante de quem? De uma semivogal, de uma vogal e de uma semivogal da mesma sílaba. Então, eu estou diante de um tritongo oral, porque na pronúncia o som sai totalmente pela boca. Na palavra quão, por exemplo, eu estou diante de um tritongo. Eu tenho uma semivogal, eu tenho a vogal, A, e tenho a semivogal, eu tenho a semivogal, U. Quem é que faz papel de semivogal, gente? O I e o U. Só quem faz papel de semivogal é o I e o U. Agora, quando uma letra, porventura, tiver o som do I e do U, ela vai ser chamada de semivogal fonética. Porque no som, ela assumiu o som ou da letra I ou da letra U. Então, aqui ela assumiu o som da letra U. Aí eu tenho semivogal, vogal e semivogal. Na mesma sílaba. Então, eu estou diante de um tritongo. Pela presença, é claro, do sinal que nasaliza, eu estou diante de um tritongo nasal. Assim como as vogais se encontram, que nós chamamos de encontros vocálicos, as consoantes também se encontram, e nós chamamos de encontros consonantais. Os encontros consonantais, eles podem ser divididos em dois grupos. Os encontros consonantais separáveis e os encontros consonantais inseparáveis. Os separáveis, o nome já está dizendo. É quando na palavra as consoantes ficam em sílabas distintas, separadas. E os inseparáveis são aqueles que permanecem na mesma sílaba, junto. Quando eu vou separar a palavra sorte, na escrita houve um encontro de quê? Da consoante R e da consoante T. Mas na hora que eu separei, o que foi que aconteceu? O R ficou em uma sílaba e o T ficou em outra. Eu vou ter um encontro consonantal separado. Na palavra trem, eu tenho um encontro do T e do R, que são duas consoantes, na mesma sílaba. Na divisão não se divide, porque a palavra é monossílaba, portanto, eles permanecem na mesma sílaba, eu tenho um encontro de quê? Consonantal inseparável. Verdadeiro, vem aqui pertinho de mim, eu senti meu perfume. Eu senti meu perfume dentro. Aí você diz, tem algum problema nos encontros consonantais, como tem nos encontros vocálicos? Uma palavra deixar de ser consoante, Cacá. Só se ela tiver o som de I ou de U, que é o caso do L, né? É o caso do N, por exemplo. Ó, o trem também. Olha, ó. E aqui eu tenho um ditongo. Eu tenho um ditongo, e aí? Por que eu tenho um ditongo? Com a semivogal I. Amém. Amém. Olha o som. O M está fazendo o papel de semivogal. Certo? Então, quando é que eu tenho uma consoante que deixou de ser consoante? Quando, por acaso, na hora da pronúncia, ela assumir a identidade do som, da letra I ou da letra U. Aí ela passa a ser chamada de semivogal fonética. Cuidado com a pronúncia. Então, não pode ficar pronunciando na hora da prova, vamos pensar que vocês estão conversando, né? Vamos lá. Diga. Se o encontro de duas vogais, eu chamo de encontro vocálico. Se o encontro de duas consoantes, eu chamo de encontro consonantal. E o que vem a ser o dígrafo? O dígrafo é o encontro de duas letras, eu não vou dizer duas consoantes, porque pode não acontecer com duas. Pode acontecer sem ser com duas consoantes. É o encontro de duas letras que representam um único som.
Então, olha só. Há dois tipos de dígrafos. Consonantais, que são os mais comuns e que vocês devem ter conhecido quando fizeram o primário de vocês, ou até mesmo o fundamental, que é o CH, o LH, o NH, o Q, o G, o URL, o SS, o SC, o SC, o XC e o XS. Pronto, esse aqui era o que vocês conheciam até hoje como sendo os dígrafos. Só que existem também os chamados dígrafos vocálicos. Os dígrafos vocálicos, eles acontecem com a letra M e a letra N, quando elas se juntam às vogais A, E, I, O, U. Na hora da pronúncia, elas deixam de existir. Ela nasaliza, ele faz o papel de símbolo de nasalização, aí eu vou ter uma letra com um único som. É o caso aqui de campo. É isso? Quantas letras eu tenho na palavra campo? 1, 2, 3, 4, 5. Letra é tudo que eu escrevo. Então, aqui eu tenho 5 letras. Quantos fonemas? Fonema é tudo que eu pronuncio. Quando eu pronuncio eu escuto o quê? Eu sei o A. Quando eu digo pó, eu escuto o quê? O B e o O. Então, eu tenho 4 fonemas. Foi o que aconteceu? Eu tenho 2 letras representando um único som. Como uma dessas letras está representada por uma vogal, então eu estou diante de um dígrafo vocal. Certo? Se eu tivesse a palavra carro, olha aí. Quando eu pronuncio K, eu escuto o som do K, eu escuto o som do A, Ró, eu escuto o som do R e eu escuto o som do O. Não é isso? Então, quantas letras eu tenho aqui? 1, 2, 3, 4, 5. Eu tenho 5 letras. Letra é tudo que eu escrevo. Quantas fonemas eu tenho? 1, 2, 4. Porque fonema é só o que eu escuto. Toda vez que você tiver, isso, toda vez que você tiver uma palavra e nela existir um dígrafo, seja ele consonantal ou vocálico, você vai ter mais letras e menos fonemas. Quer dizer que você pode ter o mesmo tanto de letra e de fonema. Você pode ter mais letra e menos fonema. E você pode ter mais fonema e menos letra. Tudo pode acontecer no português. Olha só, na palavra mesa eu tenho quantas letras? 4. Eu tenho quantos fonemas? 4. Tudo que eu pronunciei eu ouvi. Pronto. 4 letras e 4 fonemas. Na palavra chuva, eu tenho quantas letras? 5. Eu tenho quantos fonemas? 4. Na palavra fixo, eu tenho quantas letras? 4. Eu tenho quantos fonemas? 5. Opa! De onde foi que você tirou esse 5? Porque assim, olha só, eu já vou explicar a próxima coisa. Assim como eu tenho 2 letras representando um só som, eu posso ter uma letra representando 2 sons. Uma letra representando 2 sons, nós chamamos de dífono. E quando eu tenho 2 letras representando um só som, eu chamo de dígrafo. Então, quando eu tiver um dífono, eu vou ter mais fonemas e menos letras. O dífono, ele acontece sempre com a letra X, quando ela vai ter o som de KS, como é o caso de táxi, né? Tóxico, complexo, sexo. Entendeu? Ela acontece sempre com a letra X. Preste bem atenção. Vamos lá. Sílabas. A sílaba é a menor unidade de som que você vai encontrar para formar a palavra. Existem vários tipos de sílabas. Existem as sílabas canônicas e não canônicas.
Existem as sílabas tônicas e as átonas. Existem as sílabas abertas e as sílabas fechadas. Nós vamos ver outras aqui. Vamos começar por aqui. Canônicas e não canônicas. Bom, no português, eu chamo de sílaba canônica aquela, gente, que no português, no padrão, no idioma padrão, né? Ela é formada por uma consoante e uma vogal. Lá, lógico. Você sabe que não só existe sílaba se eu tiver vogal. Eu não tenho sílaba só com consoante, certo? Eu tenho sílaba só com vogal, mas eu não tenho sílaba só com consoante. Então, pela lógica, pela regra, quem forma sílaba é consoante e vogal. Então, quando eu pego a palavra que primeiro vem a consoante e depois vem a vogal, eu estou diante de uma sílaba canônica. Certo? Aí, quando acontece, olhe bem, quando acontece ao contrário da regra, primeiro é quem vem a vogal e depois é quem vem a consoante, aí eu passo a chamar essa sílaba de não canônica. A sílaba tônica é aquela que a gente pronuncia com mais intensidade. E a sílaba átona é aquela que a gente pronuncia com a intensidade menos forte, mais fraca. Só uma dúvida. Em relação à sílaba não canônica, é só a alteração da alteração da posição da vogal. Ao invés de vir primeiro a consoante e depois a vogal, primeiro a vogal e depois a consoante. No caso, ali onde tem dor. Onde você está vendo? Dor. Aham. Certo? O fato de vir uma consoante logo na sequência, que fique na mesma sílaba, não é um ponto determinante para que ela seja não canônica. Não. A sílaba não canônica, ela aconteceu bem aqui. Pronto. Ela aconteceu bem aqui. Mas Mas como é uma palavra, olha aí, na minha água. Como é uma palavra, eu falo muito alto, aí a garganta tem embora, né? Eu tenho um problema das minhas cordas vocais. Certíssima. Como é uma palavra de 3 sílabas, então, você viu que na primeira sílaba eu tenho uma sílaba... Já tem a quebra do... Eu tenho uma sílaba não canônica, mas aqui eu já não tenho, né? Certo. Entendeu? Aí, Cacá, sempre a primeira sílaba dela. Não. Você olha na palavra, na hora que você vai separar a palavra, é que você vai saber. Pela separação silábica, é que você vai saber. As sílabas, elas podem ser abertas e podem ser fechadas, sons abertos e sons fechados. Eu acredito que isso aqui não seja uma questão forte no concurso, até porque vocês deveriam trabalhar muito a parte de fonética, tanto a fonética com as consoantes como as fonéticas com as vogais, para saber o motivo de elas serem fechadas e elas serem abertas. Aí, com o tempo é curto, o que vocês vão colocar na cabeça de vocês? Pronunciar a palavra. Se na hora que eu pronunciar o som saiu totalmente aberto, então eu tenho uma sílaba aberta. Se saiu fechado, eu tenho uma sílaba fechada. E, normalmente, as palavras que têm nasalizações, elas têm som fechado. Só que tem nasalização, tem som fechado? Não, eu não disse que só as que têm nasalização têm som fechado. Eu disse que, normalmente, as palavras nasalizadas, elas têm som fechado. Eu tenho 2 sílabas. Pronuncia essa primeira sílaba aqui. Esse O é aberto ou é fechado? Não tem símbolo nenhum que feche, porque os complexos também fecham o som. Eu não tenho símbolo nenhum que feche, mas ela tem som fechado. Então, para eu identificar som aberto e som fechado, é pela pronúncia mesmo. Você vai pronunciando, você vai ouvindo, aí você vai saber se o som está aberto ou se o som está fechado. Se ela tiver um acento circunflexo, beleza, me ajuda bastante, é fechado. Se ela está nasalizada, beleza, pode dizer que está fechado, que está fechado. Quando ela não tem nada, é o caso do olho, aí você vai ter que pronunciar. Pronunciar e ouvir. Entendeu? Vamos. A classificação das palavras conforme o número de sílabas. Conforme o número de sílabas, as palavras podem ser monossílabos, dissílabos, trissílabos e polissílabos.
Mono, uma única sílaba. Di, duas sílabas. Tri, três sílabas. Poli é 4 ou mais. Na verdade, poli quer dizer vários, né? O prefixo que quer dizer vários. Então, essas são as classificações. E você vai detectar essas palavras com monossílabos, dissílabos, trissílabos e polissílabos, da hora que você estiver fazendo a separação silábica. Você separa, faz a separação silábica e você sabe se é monossílabo, dissílabo, e se eu não souber fazer a separação silábica? Aí lascou, né? Aí dá um pouquinho de trabalho para você detectar. Eu vou dar algumas regras básicas de separação silábica para vocês também, para quando vocês pegarem e saberem separar as palavras. Vou colocar aquelas mais frequentes dele. As que normalmente eles cobram, por ser mais difícil, as casas vezes não cobram. A Dília está escrita, a classificação das palavras conforme a posição da sílaba tônica. Eu vou até ser um pouco rápido, porque o conteúdo é grande. Isso aqui eu já até comentei com vocês, não sei se vocês lembram na aula passada. Oxítona, posição da sílaba tônica. Quando a sílaba tônica é a última. Paroxítona, quando a sílaba tônica é a penúltima. E proparoxítona, quando a sílaba tônica é a antepenúltima. E você conta de trás para frente. Última, antepenúltima, ou penúltima e antepenúltima. Você conta lá do final para o começo. E se por acaso ainda tiver, pronto, aqui, recôncavo. Eu falava recôncavo, tá vendo? Aqui eu tenho última, aqui eu tenho penúltima e aqui eu tenho antepenúltima. E o que vem antes? O que vem antes você não conta mais. Você não conta mais. Você só conta até a antepenúltima. Viu? Pronto, pode passar. Proparoxítona são todas. Só tem uma regra de proparoxítona. Mas existe uma. E eu falei naquele dia que eu estava dando a situação. Todas as proparoxítonas são assinadas. Só tem ela. Vamos lá. Classificação das palavras conforme ou não separação silábica. Aqui eu selecionei alguns itens essenciais para vocês trabalharem separação silábica. Separação silábica normalmente cai em concurso, sabe, gente? Porque é uma casca de banana. Né? E vocês sabem que quando esses institutos estão redigindo prova, eles adoram casca de banana, que é para vocês escorregar. Que é nas coisas mais fáceis onde vocês erram mais, né? Aquelas mais difíceis, parece que vocês leem mais, observam mais e acabam acertando mais. Então, eu peguei aquelas coisas que acontecem com mais frequência e que estão sujeitas a erros, para que vocês fiquem atentos na hora de fazer a separação silábica. Os hiatos, todos os hiatos são separáveis. E para ele ser chamado de hiato, o próprio nome já diz. É o encontro de duas vogais em sílabas separadas. Então, os hiatos se separam. Os dígrafos, só quem se separa são os dígrafos RR, SS, SC, S cedilha, XC e XS. Os outros, tanto os outros consonantais e os outros, todos os vocálicos, não se separam. Certo? Esse aqui separa. Os outros que sobraram, não. É só você dar uma voltinha lá e ver quem são os outros que não se separam. Os encontros consonantais, que não se iniciam imediatamente a palavra, eles ficam em sílabas separadas. Por exemplo, o P, C cedilha, o BD, o CC, o CC cedilha, o PN, então, todos esses aí que eu citei, tem até muitos outros, né? Eles não vão se separar. Olha, eles vão se separar. Opção. Você vê aqui, ó. P, C cedilha. Abdicar. Ó. B, D. Eles não iniciam imediatamente a palavra. Eles não estão no começo da palavra. Né? Eles estão no meio, mais para lá da palavra. Certo? Então, eles separam. E se fosse no começo, aí no começo já é outra história. Né? Psicologia, por exemplo.
Né? Eu tenho o caso do PC. Aí ele já não separa, porque eu estou no começo da palavra. Mas se tivesse uma letra antes, com a sílaba antes, ele já seria separado. A última consoante dos prefixos, bis, dis, sub, cis, trans, sub, vai ter uma porção de prefixo. Quando esta for seguida de vogal, na hora de separar, ela vai formar sílaba com a vogal. Por exemplo, o prefixo bis, na formação da palavra bisavó, o prefixo não fica todo junto, não. Eu quero o prefixo. A última consoante do prefixo vai fazer par com a vogal da sílaba seguinte. Olha como fica. Eu escrevi, eu vou ter que escrever. Bisavó, aqui, ó. Bisavó. Eu separei o prefixo. Então, você separa a última consoante dos prefixos quando na próxima for uma vogal. For seguida de vogal, você bota para ele ficar junto lá do vogal na outra sílaba e se separa também. Vem para mim, abrupto aí separado. Abrupto, bem aí. A última como é que fez? Nós pronunciamos Abrupto, né? Pois é, você está aqui na entrevista pronunciar errado, né? Abrupto. Gente, eu sei que Esse vai pegar bonito. Tem uma outra lá que a gente não sabe nem o significado, né? Como a gente não sabe o significado, você fala ainda mais complicado do que separar. Essa daí, occidental. Aí eu fui pesquisar, é um osso. É um osso da cabeça. É o osso da cabeça. É do caso. Mas eu tive você não pegava bonito. Vamos passar? Opa, esse aqui eu não falei, não? Falei. Não se pode separar. Agora, o que eu não separo de jeito nenhum? Os ditongos e os tritongos. Jamais separo. Porque a própria definição dele já vem dizendo, eu encontro uma vogal e sem vogal, ou uma sem vogal na mesma sílaba. Ou eu encontro uma vogal e pela regra, ele é separado, deixa eu voltar, né? Por que ele é separado? Olha só, o que diz a regra? O encontro consonantal, onde é que eu tenho um encontro consonantal nele? No P e no E. Eles estão iniciando a palavra? Não. Iniciam a outra língua. Se não existisse essa outra letra e eu começasse com BR, eles ficariam na mesma sílaba. Agora, como tem a letra antes, o que acontece? Ele vai fazer, a primeira consoante vai fazer sílaba com a vogal que iniciou, e a outra vai para a sílaba seguinte. Eu mando fazer abrir. Abrir. a separação é diferente. Agora eu te pergunto, eu estou falando aqui de quê? O negócio aí é a pronúncia. Quando a gente pronuncia errado, a gente separa errado. Exatamente. Qual é a pronúncia de abrupto? Pronto! Abrupto! Mas por que a pronúncia é abrupto se escreve? Meu filho, posso ver? Pois é. Você tinha, só lhe dizer uma coisa. Faça letras. Não, é isso. Não custa. Faça letras e se dedique a uma disciplina chamada fonética. Aí você entende tudo e você tem todas essas explicações. Porque muitos aqui são origens de outra língua. O português é cheio de outras línguas, é cheio de prefixos latinos, gregos, de tudo que você imaginar. Aqui tem muito da filologia também. Nós temos em letras, nós temos uma disciplina chamada filologia, que também vai ter português. Tem um detalhe, né? Então não é abrupto. Gente, mas eles rezam para a professora. E tem um detalhe, né? Como a pronúncia, né? A fonética, ela é cultural, ou seja, a forma como eu pronuncio, ela não é errada, né? Não.
eu não posso aí escrever errado, né? Mas a minha pronúncia pode ser de qualquer coisa. Eu vou até contar uma história escrevendo isso que você está dizendo. Quando eu estava fazendo meu curso de pós-graduação, meu professor de fonética, quando ele começava a falar palavras assim, minha nossa senhora, eu não vim do Ceará quando ele fez assim. Aí eu dizia assim, Marcos, eu queria um particular contigo. Cara, eu não vim do Ceará para aprender essa disciplina, não, eu estou gastando essa coisa. Mas tu está falando grego para mim aí. Aí ele dizia assim, Cacá, filologia. Lembra dessa disciplina de filologia? Aí eu não ia dizer que meu professor tinha sido. Aí eu disse assim, não, eu fiquei de NAF. Aí eu disse que eu ia ficar de NAF. Porque não era nada, ninguém entendia nada. Eu sou bem real de um peço de filologia. Aí ele dizia, pois então vou lhe dizer, você pega isso aqui, isso aqui, isso aqui. Por que ele me confundiu? Ele pegou e escreveu aqui. Ele escreveu desse jeito, eu vi o Germano. Aí ele disse, eu quero um fulano, que é lá de Chapecó. Nós tínhamos gente de Santa Catarina, nós tínhamos do Rio Grande do Sul, nós tínhamos da Paraíba, gente tinha de Pernambuco, tinha do Ceará, era uma mistura na sala. Aí ele disse, o fulano aqui do Chapecó. Pronuncie essa palavra aqui. Pronuncie essa palavra. Adivinha como é que ele pronuncia? Caro. Aí ele chamava o Ceará para pronunciar o Ceará. Olha a diferença. Olha a diferença. Aí ele começou a botar várias palavras, ele chamava de paulista para pronunciar, ele falava de paulista, né? Não é? Aí chamava lá a pessoa lá de Recife para vir pronunciar. Então é isso aí que você está dizendo. Fonética, ela é complicada, gente. Fonética não é fácil, não. A fonética vai transformar uma forma que a língua tem de tentar se padronizar e evitar essa limitação. Mas, infelizmente, às vezes, né, não se pode separar os ditongos dos tritongos, os dígrafos, LHNHCHQUGU, também não se separam, e os dígrafos consonantais também, viu? Os encontros consonantais perfeitos. Ixi, Cacá, tem os perfeitos e os imperfeitos? Tem. Quem são os perfeitos? São aqueles que ficam na mesma sílaba. Os imperfeitos são os que ficam em sílabas separadas. Por exemplo, em braço. Ó, eu tenho um perfeito consonantal. Entendi. Em apto. Eu tenho um encontro consonantal. Então, os encontros consonantais perfeitos, principalmente se eles estiverem no início da palavra, eles normalmente não vão ficar em sílabas separadas. Eu não posso separá-los. A última consoante desses prefixos aqui, são vários prefixos, eu citei aqueles que aparecem com mais frequência, e não esqueci de botar o etc. para vocês saberem que existem outros, né? Eu também não posso separar se por acaso esses prefixos forem seguidos de uma consoante. Olha aí, você pegou o prefixo bis e juntou com uma palavra que começava com uma vogal. Você agora, eu estou botando o prefixo bis e estou juntando com a palavra que começa com uma consoante. Quando eu estou trabalhando o prefixo bis e a palavra da frente, a letra da frente for uma vogal, o que acontece com esse prefixo? A última consoante do prefixo vai fazer sílaba com a vogal seguinte. Mas, se a letra seguinte for uma consoante, o prefixo fica todo junto. Eu não separo. Eu só separo se a próxima letra for vogal. Certo? Então, esses prefixos aqui, eles vão poder ser separados e vão poder não ser separados. Quando eu não separo, quando a letra seguinte for uma consoante. Agora, se for vogal, eles vão fazer sílaba com a vogal. É o mesmo prefixo. Quer dizer, eu pensei que eu tinha entendido aquela regra que você falou, e lá vem essa aqui para atrapalhar. Não, aí você só decora aqui, né? Vogal, consoante, vogal, consoante. Mas a gente lá no música também é mais separado, né? Algumas palavras sim. Algumas palavras sim. Vamos ver? Classes de palavras.
Gente, olha essa moralidade aqui. Eu amo isso aqui. Eu amo isso aqui. Mas eu estou dizendo imoralidade, porque eu não tenho condição de trabalhar 10 classes de palavras, uma aula de 2 horas de aula, com um som de assunto que eu ainda tenho que falar para vocês. Existem 10 classes de palavras. Substantivo, verbo, adjetivo, pronome, artigo, numeral, preposição, conjunção, interjeição, verbo. Essas 10 classes, algumas delas são variáveis e outras não. Quem não são, variável. Não sofre variação. Preposição, conjunção, interjeição e advérbio. Esses 4 últimos aqui são classes de palavras invariáveis. Não tem plural, não tem feminino. E as outras são variáveis. Possui plural, possui masculino, pode variar em grau, etc. O que eu vou fazer, Cacá? Como é que eu faço para isso tudo? Eu tenho que estudar isso tudo? Vamos pela eliminação? Não estude interjeição. Interjeição não cai em concurso. Eu vejo o perigo de interjeição cair em concurso. Porque é muito detectável, né? Os artigos são tão raros, as regras dos artigos. Não tem essa necessidade de você também estudar, não é. Os numerais. Agora, meu amigo. Substantivo e verbo. Verbo e adjetivo. Eles sempre fazem uma pegadinha de confundir agente, artigo e preposição. Certo? É porque o A, por exemplo, pode ser ativo, pode ser preposição. Ele pode ser ativo e pode ser preposição. Ele pode ser até substantivo, dependendo de como Não, o A não. Na palavra. Não. Agora, sim, tem que saber quando é que o A é ativo, né, e quando é que ele é preposição. Porque se você não souber diferenciar... A preposição é quando ele está próximo a um outro ativo, que existe a crase, né? E é identificada aí que pode ter a crase ou não. E o artigo é toda a vida que ele estiver especificando ou generalizando. Mas você disse uma dica aí que é um bizu. Você disse que a preposição, ela não varia. Foi isso? Uhum. Pronto. Então, não existe as preposições. Não As, existe. Né? Não existe. Então, pronto. Existe o a preposição, Tem mas as o as preposições artigo, né? Pedem para a gente colocar tudo no plural. Se É, o A acompanhar, né, ele é um artigo. Se não acompanhar, ele é uma preposição. Ele é invariável. Então, olha, o artigo, ele vem sempre acompanhando quem? Ele acompanha para quê? Para generalizar o substantivo, ou então para especificar o substantivo. Ou ele especifica, ou ele generaliza. Então, o que eu fiz aqui? Eu coloquei a classe de palavra, eu defini a classe de palavra, e vou dizer o que vocês têm que estudar nas classes de palavra. Por exemplo, em substantivo, eu aconselho que vocês deem uma olhadinha no plural dos substantivos, tanto simples como os compostos, e que deem uma olhada na formação, na variação de feminino e masculino. Certo? Alguém ensinar? O verbo, aconselho que você estude profundamente. É questão séria de provas de concurso. Né? Porque eles sabem que as pessoas não sabem conjugar. Né? Adjetivo. Aconselho que vocês, do adjetivo, procurem estudar as regras de variação de plural dos adjetivos simples e compostos. Não são muitas. Por que eu aconselho? Porque elas são idênticas dos substantivos. Você aprende o substantivo, você aprende o adjetivo. É show. Você já vai matando aqui também. E dê uma olhadinha na variação de grau do adjetivo. Viu? Variação de grau. Graus comparativos, graus superlativos, relativo analítico, relativo sintético, comparativo de inferioridade, comparativo de superioridade, comparativo de igualdade. Deem uma olhada. Isso aí, são coisas assim, mais profundas. Aí tem muita coisa dentro do adjetivo que não tem necessidade de ser estudado. Por exemplo, você não tem a necessidade de estudar dentro do adjetivo os adjetivos pares. Aliás, eu nunca vi um concurso a cobrança de adjetivos. Eu nunca vi assim. Então, vocês vão cobrar agora. Nunca vi. Os pronomes. O que eu vou aprender o pronome? São tantos pronomes, né, Cacá? Eu aconselho que no pronome você se atente para os pronomes demonstrativos, viu?
Porque aí você vai ter que aprender quando é que eu uso perto, quando é que eu uso longe, quando é que eu uso o tempo anterior, o tempo da agora, o tempo mais distante. Então, os demonstrativos são sempre questões certeiras dentro de prova de concurso, pronomes demonstrativos, certo? Tirando os pronomes demonstrativos, né, os pronomes oblíquos não precisam você estudar, porque você já fez ênfase, prófise e mesófise, então é só vocês aprenderem a regra que eu já trabalhei, que não tem problema nenhum. E, possivelmente, pode cair pronome de tratamento, mas eu acho muito difícil também. Para concurso, eu acho muito difícil. Mas pronome demonstrativo é certeza. Tirando isso aí, artigo não tem a necessidade de vocês se debulhar em cima, numeral não tem a necessidade, a interjeição não tem essa necessidade, o próprio advérbio não tem essa necessidade de você estudar. Aí, Cacá, a preposição e a conjunção, o que é que você fala dela? Eu falo tudo. Preposição, porque você vai precisar de regência, se você precisa de regência, precisa de preposição. Então, na hora que eu estudo regência, eu já estou matando dois assuntos de português. A preposição e a regência. Aí a Cacá vai falar da regência. Então, desesperado é quase igual o verbo. Então, você, eu vou estudar a preposição, que eu vou precisar lá na regência, aí eu aprendo dois assuntos. E a conjunção, Cacá, você elimina? Não vou eliminar não, mas você vai aprender já agora, orações coordenadas e subordinadas. E para você aprender isso, você precisa das conjunções. Você amava dois assuntos, certo? É como se você estivesse estudando dois assuntos. Eu não vou perder... Olha aí, 7 horas. Eu ainda tenho um absurdo de coisa para falar para vocês. Se eu for falar tudo sobre o substantivo, tudo sobre o verbo, aí, meu amigo, era a noite todinha, ainda não dava mesmo, viu? Então, eu estou dando os vizuzinhos que vocês devem ir no foco e estudar. E preste bem atenção, esses 4 que eu vou ter aqui seguido são os 4 mais polêmicos de nome, viu? Substantivo, verbo, adjetivo e pronome. Não vai ter que rever o que? Só tudo que você quer. Futuro, passado, presente, as formas verbais, certo? Forma reflexiva, passiva, ativa do verbo. Você tem que ver tudo isso, viu? Você tem que ver tudo isso. O verbo você tem muita coisa para aprender, não, muita. E verbo é certeiro para ir para outro concurso, gente. Verbo é certeiro para ir Só o verbo é quase maior que a gramática. É por isso que quando eu fui olhar para montar aqui a lâmina, eu disse assim, minha nossa senhora. Como é que eu vou dessa aula? Eu não quero pensar nessa aula, gente. Isso aqui são 10 classes de palavras. Né, Cacá? Sorrir tá no infinitivo, né? Sorrir, infinitivo. Infinitivo. Ele sempre termina em R, né? O infinitivo sempre termina em R. Né? A R para a primeira conjugação, R para a segunda e R para a terceira. Aí o pouca, ele entra onde? Você disse que o verbo... Eu vou tacar este apagador na cabeça que ele está falando. Quando eu dava aula que tinha giz para não estar falando, eu falei assim. Agora eu não tenho giz, eu taco para apagar o fogo. Presta atenção. O AR, primeira... O AR, primeira conjugação. O ER, segunda conjugação. E o IR, terceira conjugação. Aí você vai dizer assim, Cacá, o verbo pôr, ele não tem nenhuma dessas terminações. Aí ele pertence a qual conjugação? Existe uma quarta? Não. Ele pertence a essa daqui. Porque essa palavra, etimologicamente, ela era escrita assim. A origem etimológica dela.
com uma das reformas que aconteceram na nossa gramática, que vive sendo reformada, tira acento, bota acento, tira hífen, bota hífen, vivem sendo reformados, caiu esse E. E recebeu-se esse acento que é chamado de acento diferencial, que eu comentei com você naquela aula, que é para fazer a diferença da preposição for para o verbo for. Portanto, ele continua pertencendo à segunda conjugação pela origem etimológica dele. Ele, qualquer derivado dele vai para a segunda conjugação, apesar de não ter o verbo. Aí vai para a segunda conjugação. Uma outra coisa que você também tem que ver em verbo, os tipos de verbos, os verbos efetivos, verbos anômalos, verbos regulares, verbos irregulares. Porque eles serem chamados assim, você tem que dar uma olhada nisso aí também. Verbo é um mundo, né, gente? Verbo é um mundo. É a gramática. Se eu pudesse dizer para vocês, sem menosprezar nenhum, para vocês se dedicarem mais em estudar para o concurso, eu aconselharia o verbo. Não, eu aconselharia o verbo. Até porque as outras, eu acredito que vocês têm base e vão tirando de leite. Tem condição de você tirar de leite. O verbo, não. Viu? Passei. Termos da oração. Vamos lá. As orações, elas se dividem em 3 termos. Termos essenciais, termos acessórios e termos integrantes. Certo? Os termos essenciais, o próprio nome está dizendo, ele é essencial. Sem ele não existiria a frase, não existiria a oração. Não existiria. Sem eles. Eu posso até deixar de ter um deles, que é o próprio sujeito. Mas o predicado eu jamais posso deixar de ter. Porque se eu deixar de ter o predicado, eu deixo de ter oração, eu tenho uma frase. Porque a oração é toda a vida que eu tiver um. Entendeu? E quem faz o papel de verbo, o verbo tem que estar dentro do predicado. O sujeito, que é o primeiro termo essencial, o termo essencial são 2. É o sujeito e o predicado. O sujeito é aquele que pratica a ação que está expressa pelo verbo dentro da frase. Não existe a necessidade dele sempre começar a frase. Quem disse? Que lei é essa? E se tratando de português, está totalmente fora de cogitação. Eu tenho, dentro do português, 2 maneiras de eu escrever. Ou eu escrevo na ordem direta, ou eu escrevo na ordem indireta ou inversa. É uma figura de linguagem chamada de verbo. Eu acho que você já deve ter agora aqui. Né? Os termos ficam todos fora de lugar. Mas faz sentido a frase. Os termos só estão fora de lugar. Então, não é obrigado eu pegar uma frase toda bonitinha. Primeiro vem o sujeito, depois vem o predicado, depois vem os complementos. Quando eu pego uma frase assim, é show de bola. Até para fazer a concordância, em tudo, ela é muito boa. Mas quando o sujeito sai do lugar dele, vai lá para o final, vai lá para o meio, aí o negócio complica. Certo? Então, toda vida que eu quiser localizar o sujeito, eu vou atrás de quem? Do verbo. Pergunte a ele que ele responde aí onde é que está o danado. Viu? O sujeito, ele pode ser chamado de simples, composto, oculto, indeterminado e inexistente. E ainda tem a oração sem sujeito. Sujeito. Vamos lá, oração sem sujeito. Muitas vezes tem livros que chamam de oração sem sujeito. Sujeitos simples e aqueles que só têm um único núcleo. O que é um núcleo? É a coisa mais importante do sujeito. A coisa mais importante do sujeito eu chamo de núcleo. Se eu dissesse, o pincel é vermelho, quem é o sujeito da frase? O pincel, o sujeito. Agora eu te pergunto. O pincel, que é mais forte? Qual é a palavra mais forte? Qual é a palavra que mais tem representatividade? É o O ou é o pincel? O pincel é o núcleo. Certo? O O é um determinante do sujeito. Vai ser ali só para determinar.
que é a função do artigo, né? Uma das funções do artigo. Portanto, quantas palavras importantes eu tenho dentro dessa frase que eu terminei de falar? Quantas? Ou pincel? Uma. Então, eu tenho um núcleo. Se eu tenho um núcleo, eu tenho um sujeito. Né? Limão e laranja são frutas ácidas. Muito bem. Quem é o sujeito dessa frase? Limão e laranja. Quem é mais forte dentro desses verbais? Limão e laranja. Limão e laranja. Quantas coisas fortes eu tenho dentro dessa frase? Duas. Quantos núcleos? Dois. Dois ou mais núcleos eu deixo de ter sujeito? Sim. E passo a ter sujeito? O sujeito é oculto quando ele não está presente na frase, mas eu sei quem está na. Eu sei onde é que ele está. Como é que eu sei quem é ele? Pelo verbo. Certo? Gosto de doce. Quem é o sujeito da frase? Ele vai pro saco, eu nem disse. Por causa do verbo. Gosto, primeira pessoa, do singular. Olha aí, primeira pessoa do singular, eu. Não está, mas o sujeito é eu. Então, ele não está presente, mas pelo verbo eu sei quem é. Portanto, ele é chamado de sujeito oculto. Isso que eu fiz para vocês não podem fazer quando se tratar de terceira pessoa do singular. Ou, do plural. Viu? Eu chego já lá. Sujeito indeterminado. Sujeito indeterminado é aquele que eu não consigo determinar. Eu não consigo dizer quem fez a ação. Eu sei quem é. Aliás, eu sei que a ação foi feita, mas eu não sei quem fez a ação. Para eu localizar o sujeito determinado, eu tenho dois casos. Ou eu pego um verbo na terceira pessoa do plural, ou eu pego um verbo acompanhado da partícula se. Certo? Então, vamos lá. Isso aqui é para eu ter sujeito indeterminado. Quando o verbo estiver acompanhado desse se, nem sempre eu estou diante do sujeito determinado. Por quê? Porque esta danadinha aqui, na língua portuguesa, ela pode ter N função. Ela pode ser uma partícula reflexiva, ela pode ser índice de indeterminação do sujeito, que é o que eu quero agora. Se ela for índice de determinação, então eu estou diante de um sujeito indeterminado. E nós vamos aprender quando é que ela é índice de indeterminação do sujeito. Vamos ver. Verbo na terceira pessoa do plural. Eu vou botar duas frases. Falaram de você. Faltaram hoje 3 alunos. Aí, olha, a primeira frase. O verbo está na terceira pessoa do plural. Na segunda frase, o verbo está na terceira pessoa do plural. Aí a Cacá diz que quando o verbo tivesse na terceira pessoa do plural, o sujeito era sim, mas nem sei. E quando é que eu sei que não é ser? Pergunta para o diabo desse verbo. Quem é o verbo aqui? Pergunta a ele. Quem falou mal de você? Quem falou de você? Quem foi? Está dentro da frase? Você consegue dizer quem fez essa ação? Não. Sujeito indeterminado. Agora pergunta para o verbo. Quem vai faltar hoje? Olha, o verbo me respondeu. A resposta dele está dentro da frase? Então não tem um sujeito indeterminado. Que tipo de sujeito eu tenho na segunda frase? Que tipo de sujeito eu tenho na segunda frase? Nossa! Sempre! Quem é o sujeito da frase? Quem é o núcleo? Quantos pontos eu tenho? Sujeito? Entendeu? Então, nem sempre, quando a frase está na terceira pessoa do plural, eu estou diante do sujeito determinado. Nem sempre. O que é que eu faço? Pergunte para o verbo. Eu nunca vi uma coisa tão favorita. Pergunta para ele que ele te responde na hora.
Se tiver resposta na frase, eu tenho sujeito. Viu? Se eu não tiver resposta, sujeito indeterminado. Agora vamos. O outro caso que eu disse para existir sujeito determinado. Quando eu tenho um verbo, tá vendo aí, ó? Verbo na terceira pessoa, no caso agora, do singular. Verbo na terceira pessoa do singular, acompanhado de si. Acompanhado de si. Eita, Danês. Quer dizer que toda vez que eu tiver um verbo acompanhado de si, aí eu já sei que é índice de indeterminação do sujeito. Para eu saber se ele é índice de indeterminação do sujeito, é preciso que esse si seja chamado de índice de indeterminação do sujeito, se ele for sujeito. Então, nós vamos trabalhar o verbo. Nós vamos diretamente trabalhar o verbo, não esqueça. Os verbos que vocês vão ver já comigo, eles podem ser transitivo direto, transitivo indireto, transitivo direto, indireto, verbo de ligação, certo? Nós vamos já ver isso aí. Certo? Isso aí nós vamos ver. Aí, ó, o que é um verbo transitivo indireto? Vamos lá. O verbo transitivo indireto é aquele que pede complemento acompanhado de preposição. O verbo transitivo direto é aquele que pede complemento sem a presença da preposição. O verbo intransitivo é aquele que não pede complemento por possuir uma significação completa, não precisar de complemento. Aí, olha bem, se eu dissesse aqui, dança-se bem. Alguém mais, né? Estou começando. Dança-se bem. Eu tenho um verbo na terceira pessoa do singular? Sim ou não? Sim ou não? Sim. Está acompanhado de si? Sim. Sim. Tem tudo para ele ser um tipo de quê? Sujeito determinado. Aí o que eu tenho que ver? Você tem que ver se esse verbo se classifica como um verbo intransitivo, que é aquele que não precisa de complemento, ou se ele é um verbo transitivo indireto. Se ele for, este si vai ser chamado de índice de indeterminação do sujeito. Aí eu tenho o sujeito indeterminado. Vamos lá. Quem dança? Dança, dança. Dança mal, dança mal, dança. É isso? Quem dança? Dança. Não, quem dança, dança bem. Opa, bem é o modo como ela dança. Não complemento. Ajuda daí. Eu estou colocando aí. Tá vendo a diferença? Quem dança? Dança. Morre-se de paixão por português, esses amigos. Morre-se. Vamos lá, o verbo morrer. Quem morre? Morre. Interpreta, senão fica pouco. Morre. Quem morre? Morre. São verbos o quê? Intransitivo acompanhado de si. É escrito na terceira pessoa do singular. Que tipo de sujeito eu tenho? Viu? Acredita-se em fantasmas. Acredita-se em fantasmas. Ótimo. Quem é o verbo? Acredita. Acredita. Vamos trabalhar? Quem acredita em algumas coisas? Acredita em quê? Eu estou diante de um verbo quê? Transitivo, indireto, na terceira pessoa do singular, acompanhado de si. Este si vai ser chamado de quê? Essa partícula si é um índice de determinação do sujeito. Então, eu estou diante de um sujeito que é indeterminado. Aí, Cacá, e se por acaso o verbo não for o transitivo e não for transitivo indireto, ele for transitivo direto, e estiver na terceira pessoa do singular acompanhado de si,
É um caso de sujeito indeterminado? Não. Porque quando você tiver um verbo transitivo direto acompanhado de se, este se não vai ser chamado de indeterminação do sujeito. Este se passa a ser chamado de partícula apassivadora. E ele vai fazer o papel de quê? A frase vai estar na voz passiva sintética. E na voz passiva sintética, eu tenho sujeito. Só você procurar dentro da frase que eu tenho sujeito. Viu? Então, você procura o sujeito indeterminado aqui, o se, e você vai pela transitividade do verbo. Só é indeterminado se o verbo for intransitivo ou transitivo indireto e tiver acompanhado de si e é escrito da terceira pessoa do singular. O sujeito inexistente, que também é chamado de oração sem sujeito, é a mesma coisa, sujeito inexistente de oração sem sujeito é a mesma coisa, é aquele, olha, chamamos de oração sem sujeito, é aquele, gente, que acompanha um verbo impessoal. Eita. E o que são os verbos impessoais? Os verbos impessoais são os verbos que indicam fenômenos da natureza. Qualquer um. Chover, relampejar, trovejar, chuviscar, nevar, esfriar. Qualquer verbo que indicar fenômeno da natureza, eu estou diante de um verbo que eu chamo de impessoal. Né? Choveu hoje à noite. Quem é o sujeito dessa frase? Alguém fez a ação de chover. Chover. Quem é o verbo? Chover. Indica o fenômeno da natureza? Sim. Portanto, eu estou diante de um sujeito inexistente ou de uma oração sem sujeito. Cacá? Não complica, não, mas eu vou te fazer uma pergunta. E eu posso ter sujeito com um verbo que indique fenômeno da natureza na frase? Pode acontecer? Pode. Não complico, não, mas pode. Desde que essa frase, o verbo esteja apresentando um significado não real, conotativo. Né? Choveu, a professora trovejou de raiva. Ó! A professora trovejou de raiva. Quem é o verbo da frase? Trovejar. Indica fenômeno da natureza? Sim. Mas ele não está empregado no sentido real. Ele está empregado no sentido figurado. E eu tenho sujeito. Quem é o sujeito? Eu tenho um sujeito simples. A professora. Viu? Então, cuidado. Vocês agora, eu estou falando em sentido real e figurado, e vocês sabem porque eu já falei sobre conotação e denotação. Viu? Então, tome cuidado. Quem ainda pode fazer o papel de verbo impessoal? O verbo haver, toda vez que ele significar existir. Toda vez que o verbo haver significar existir, ele é considerado um verbo impessoal. Por exemplo, há muitos alunos nesta sala. Eu estou querendo dizer que existe. Então, verbo haver no sentido de existir, impessoal, portanto, eu estou diante de um sujeito inexistente ou de uma oração sem sujeito. Certo? Cuidado, verbo haver, no sentido de existir, é considerado um verbo impessoal e ele nunca, decora o que eu vou dizer para vocês, vai ter plural. Ele sempre vai ser escrito no singular. O verbo fazer, quando indicar tempo decorrido. O verbo fazer, quando indicar tempo decorrido, também é impessoal? É sim. Fazem 10 anos que eu não te vejo. Já. Oi, não. Fazem não, faz. Quando eu digo faz 10 anos, eu estou indicando verbo fazer, indicando tempo. Ele é impessoal. Eu estou diante de um sujeito inexistente, diante de um verbo impessoal, e verbo impessoal só pode ser escrito no singular. Aqui para frente, quem falar errado pode considerar.
Cadê? Cadê o sujeito? Nós vejamos que eu. Certo? Quem é o sujeito? Certo, eu tenho duas frases. Eu tenho duas orações. Quem é a primeira oração? Às vezes, quem é o sujeito da primeira oração? Não tem. Não. A segunda eu tenho. Segunda eu tenho. O sujeito é? Ele tá pra... Aí eu falei, né? Sujeito simples. Eu pensei que eu não tinha falado, mas eu era o sujeito simples. Cuidado! Se eu tenho dois verbos, eu tenho duas. Se eu tenho sujeito na primeira, eu tenho. Se eu tenho 4 verbos, eu tenho quantas orações? 4 orações. Eu tenho na primeira, na segunda, na terceira, na quarta. Tomem cuidado. Viu? Eu conto o número das orações pelos nomes, pela quantidade de verbo. Pela quantidade de verbo. Quando você diz assim, há muitos alunos nessa sala. Só tem uma oração. Só. E os alunos outros, hein? Quem é o verbo da frase? Em qual sentido? Existir. Verbo haver no sentido de existir, ele recebe o nome de quê? Verbo impessoal. E toda vez que eu tiver um verbo impessoal, o sujeito da frase passa a ser chamado de sujeito existente. Entendeu? Toda vez que eu tiver um verbo impessoal, o sujeito é inexistente. Não existe sujeito. Entendeu? Não existe. Agora, se ao invés de eu dizer eu dissesse existe, morre tudo que eu falei, porque o verbo existir não é impessoal. Aí eu tenho o sujeito. Quem é o sujeito? Aluno. No caso, eu seria. No caso. Por quê? Porque eu mudei o verbo. Tá? O verbo existir, que não é impessoal. Botou um verbo impessoal, minha filha, você não vai... Pode ler a frase do jeito que você quiser, que ela não tem sujeito. Entendeu? Não? Vamos lá? Eu agora que estou no segundo termo essencial. Presta bem atenção. Segundo termo essencial, predicado. O predicado é tudo que eu declaro, né, sobre a ação do sujeito, sobre o que o sujeito faz, sobre o que o sujeito fez. Eu concordo com o sujeito, é claro, no singular e no plural. Eu concordo na pessoa, primeira, segunda, terceira pessoa. Tem que concordar. Sujeito tem que concordar com o predicado. Isso aí, regra de concordância verbal. Eu já dei uma dica que vocês olhassem as principais regras. O predicado divide-se em 3. Nominal, verbal e verbo nominal. O predicado nominal, ele só ocorre com verbos de ligação. Viu? Predicado nominal só ocorre se o verbo da frase for de ligação. Quer dizer que ele só ocorre com o verbo ser estar, né? Quem disse que só o verbo ser estar é de ligação? Eu não disse isso, não. Disse não. Quando é que o verbo é de ligação? Toda vez que você olhar para ele e ele te indicar uma qualidade ou um estado, ele é de ligação, viu? A menina andava infeliz. Bem, e a menina andava rapidamente. Estou com 2 frases. Vamos lá. A menina andava rapidamente. Quem é o verbo da frase? Andar. Quem anda? Quem anda? Anda. Quem anda? Anda. Verbo intransitivo, não precisa de complemento, mas está me indicando ação. Não está me indicando ação? Então, nessa frase, jamais o predicado será no final. Porque o verbo indicou ação. Verbo indicação, o predicado é... A menina anda infeliz. Vamos lá. Vamos ao verbo da frase? Está indicando ação? Não. Está indicando ação. Então, o verbo andar nesta frase, ele vai ser chamado de verbo de ligação. E eu estou diante de um predicado? Não. Sempre que o verbo, que a gente só aprende verbo de ligação sem estar, é uma mentira danada, né? Eu virei a mesa. Pronto. Eu virei a mesa. O verbo virar indicou estado, indicou qualidade ou indicou ação? Então o predicado daí vai ser o quê? Quem manda nessa fogueira é o verbo. Agora, se eu disser assim,
O rapaz virou uma fera. Tudo bem? Virar, vamos lá. É virar da frase. Ele indicou estado, ele indicou uma qualidade, ele indicou uma ação. Então, o verbo vai ser o quê? Vai ser de ligação. E eu estou diante de um predicado nominal. Verbos que indicam ação formam predicados verbais. Verbos que indicam estado ou qualidade formam predicados nominais. E deixem de botar na cabeça de vocês que só quem é verbo de ligação é o verbo ser e estar. Isso é uma grande mentira. Viu? Eles são os principais, não resta dúvida, mas não só eles. Ok? Agora vamos para o outro que é mais complicado, né? Não, eu vou estar aqui, não vou mudar nada, não. Eu não vou mudar nada, não. O outro tipo de verbo é o predicado verbo nominal. O predicado verbo nominal ele é a junção dos dois verbos. Do verbo e do nome. No predicado nominal, a coisa mais importante é o nome, que eu chamo de predicativo do sujeito. No predicado verbal, a coisa mais importante é o verbo, que eu chamo de núcleo do predicado. Nunca esqueçam disso. Tem o núcleo do predicado verbal e tem o predicativo do sujeito dentro do predicado nominal. Aí eu pego a coisa mais importante do verbo, pego a coisa mais importante do nome e boto tudo numa frase só, aí eu passo a ter um predicado verbo. Porque eu tenho dois núcleos. Um que vai ser o verbo e outro que vai ser o nome. Então eu pego o que eu tenho de mais importante do predicado verbal e o mais importante que eu tenho no predicado nominal. Vamos ver aqui uma frase. Se eu dissesse: a menina chegou na escola. A menina estava atrasada. Muito bem. Eu tenho duas frases. O predicado, depois que o predicado nominal é a união de duas frases não só. Eu tenho duas frases, entendeu? A menina chegou na escola. Quem chega, chega, tem um verbo de ação. Estou diante de um predicado que é verbal. A menina estava atrasada. Eu estou diante de um verbo de ligação. Então, eu estou diante de um predicado nominal. A coisa mais importante do predicado verbal é o verbo. E a coisa mais importante do predicado nominal é o nome. Né? É o nome que, através do verbo de ligação, nomeia ou predica o sujeito, que eu chamo de predicativo do sujeito. Então, se eu pegar duas coisas mais importantes e juntar essas duas frases numa só, eu vou começar eliminando o que eu já tenho, não é isso? É isso? Aí eu começo. Atendimento do sujeito, basta ela só uma vez. A menina. É a coisa mais importante do predicado verbal? Chegou. Qual é a coisa mais importante do predicado nominal? Atrasado. Aí eu coloco na escola. Quer dizer, você tá chegou atrasado na escola? Ficaria a mesma coisa, da mesma que eu vou falar. Não tem problema nenhum. Pronto. Eu estou com uma frase onde eu tenho dentro dela duas coisas importantes. Eu tenho o verbo e eu tenho o nome. Eu tenho o verbo que indica a ação e eu tenho o nome que predica o sujeito. Então, eu estou diante de um predicado. Predicado verbo nominal é a junção das coisas mais importantes que você tem dentro do predicado verbal, que é o verbo, e dentro do predicado nominal, que é o nome. No predicado verbal, a coisa mais importante eu chamo de núcleo. No predicado nominal, a coisa mais importante eu chamo de predicativo do sujeito. E no predicado verbo nominal, eu tenho duas coisas importantes. Eu tenho o núcleo e eu tenho o predicativo do sujeito, que eu peguei daqui do outro.
É como se eu quebrasse duas orações e fizesse uma só. Aí ele passa a ser chamado de predicado verbo nominal. Cá, os verbos do predicado verbo nominal. No predicado verbo nominal, posso ter verbo de ligação? Aí eu pergunto a vocês, posso? Não. Eu disse que eu pego a coisa mais importante do predicado nominal e não é o verbo de ligação. É quem? É o nome. É o nome. Então, os mesmos verbos, cuidado. Os mesmos verbos que formam o predicado verbal são os mesmos verbos que formam o predicado verbo nominal. E é por isso que muitas vezes as pessoas se confundem com o predicado verbal e nominal. Ela não sabe quando é verbal e quando é nominal. Por quê? Porque os mesmos verbos de um são os mesmos verbos que eu uso em outro. Qual é a diferença? É porque eu vou ter, no predicado verbo nominal, além do verbo de ação, eu vou ter um nome que vai predicar o sujeito, vai apresentar alguma coisa sobre o sujeito. Essa é a única diferença. Certo? Agora, verbo de ligação só aparece em predicado nominal. Isso aí é verdade. Só lá e acabou, não tem outro. Não tem como confundir. Predicado nominal não se confunde com esses dois. Porque o tipo de verbo dele é outro. Agora, os mesmos verbos desses são os mesmos desse aqui. Então, as pessoas se confundem. Vamos lá, termos integrantes. Os termos integrantes são aqueles que integram a frase, né? E junto dela deixam a frase mais completa. Além do sujeito predicado, eu necessito de alguns complementos. Quem são os termos integrantes? Eu tenho os complementos verbais e eu tenho o complemento nominal. Eu tenho dois tipos de complemento verbal, pode passar. Eu tenho o objeto direto e eu tenho o objeto indireto. Então, o objeto direto é aquele que completa sentido de um verbo transitivo direto, que é o verbo que pede complemento sem preposição. O objeto indireto é o complemento de um verbo transitivo indireto, que é aquele verbo que pede um complemento acompanhado de preposição. Agora, posso ser curioso? Pode. Eu posso ter preposição dentro de um verbo transitivo direto? Pode. Mas é raríssimo, é tanto que eu nem vou falar para não confundir. Pode. Mas pode. Entendeu? Mas eu não vou falar para não confundir e porque esse tipo de coisa também não apareceu. Se eu tivesse dando aula para cobrar o plano de vocês, eu falo. E ainda vou dar uma questão para vocês terem que colocar no frente. Estou com saudade. Então, olha só. Objeto direto é o complemento de um verbo transitivo direto, que é aquele que vem sem preposição. O objeto indireto é o complemento de um verbo transitivo indireto, que é aquele que vem acompanhado de preposição. O complemento nominal, o próprio nome está dizendo, ao invés de complementar o verbo, ele completa o nome. Gente, sempre que eu falar nome, eu vou estar me referindo a substantivo, adjetivo e advérbio. O complemento nominal, ele aparece complementando ou o substantivo, ou o adjetivo, ou o advérbio. Certo? Joana tem orgulho do filho. Quem tem alguma coisa? Tem o quê? Orgulho. Orgulho é o complemento do verbo ter. Portanto, orgulho eu vou chamar de quê? Complemento do verbo ter. Eu vou chamar de quê? Complemento do verbo ter. Eu vou chamar de quê? Como é que eu chamo os complementos verbais? Ou eu chamo de objeto direto, ou eu chamo de objeto indireto. Esse complemento aqui tem alguma preposição? Então, orgulho eu vou chamar de quê? Só que do filho está complementando o sentido de quem? De orgulho. Orgulho é um nome ou é um verbo?
Orgulho. É o nome, é um substantivo. Então, do filho chama-se o quê? Complemento nominal. O complemento nominal ele vem sempre acompanhado de preposição. Sempre. E é por isso que às vezes as pessoas confundem o objeto indireto com o complemento nominal. Tem diferença? Tem toda. O objeto indireto completa sentido de verbo. O complemento nominal completa sentido de nome. Então, se eu tenho preposição mais um substantivo complementando o sentido de verbo, eu estou diante de um objeto indireto. Se eu tenho preposição mais um substantivo complementando o sentido de outro substantivo, ou de um adjetivo, ou de um advérbio, eu estou diante de um complemento nominal. Complemento nominal completa sentido de nome. Complemento verbal completa sentido de. O outro termo integrante é o agente da passiva. O próprio nome está dizendo, é quem faz a ação na voz passiva. Existem duas vozes passivas na língua portuguesa. É a voz passiva analítica e a voz passiva sintética. E o que eu vou falar agora só acontece na voz passiva analítica. Eu só tenho um agente da passiva se a frase estiver na voz passiva analítica. Se estiver na voz passiva sintética, nem procure que você não entende. E quando é que eu sei que ela está na voz passiva analítica? É quando eu estou diante de um verbo auxiliar, mas um verbo principal escrito no particípio. Quando você pegar essa estrutura aqui, essa frase está na voz passiva. A voz passiva é aquela em que o sujeito sofre a ação. Então, quem é o sujeito? A casa. Quem é que está sofrendo a ação? É o filho ou é a casa? É a casa. Porque o filho está invadindo a casa está sofrendo a ação. Então, estou com o sujeito sofrendo a ação. Voz passiva. Passiva o quê? Analítica. Por quê? Porque eu tenho um verbo auxiliar, mais um verbo principal escrito no particípio. Então, eu tenho quem? Eu tenho um agente da passiva. E quem é que vai fazer o papel de agente da passiva? Quem é que vai fazer? É aquela palavra que está depois desse conjunto de verbo fazendo a ação da frase. Quem é que está fazendo a ação de arrumar? É a casa ou o filho? O filho. Ele está fazendo a ação em uma frase na voz passiva. Portanto, ele é chamado de agente da passiva. É o que age na voz passiva. Olha, ele, na maioria das vezes, o agente da passiva, ele vem acompanhado ou da preposição por, ou variantes, ou das variantes dele. Muitas vezes, algumas também pode ter o de, mas na maioria eles vêm sempre acompanhados da preposição por, se transforma em ter, se transforma em tela, né? Termos ou telas, tem as variantes. Mas o de também é comum iniciar o agente da passiva. Só tem o agente da passiva se a frase tiver quando? Na voz? Passiva. Passiva o quê? Quando é que eu sei que a frase está na voz passiva analítica? Quando é que eu sei que a frase está na voz passiva analítica? Na voz passiva eu já sei, porque o sujeito está sofrendo a ação. E na analítica? É quando a frase está formada por um verbo auxiliar, mais um verbo principal escrito no particípio. Viu? Ado, ido. Se for regular, ou terminado em ó, simplesmente, se for irregular. Termos acessórios da oração. O nome já está dizendo, acessórios, que eles servem só para assessorar. Só para ajudar a frase a ficar mais bonitinha, é como um brinco, é como uma pulseira, é como um colar que eu estava colocando na frase,
para a frase ficar mais bonitinha? Pronto. Então, os termos acessórios, eles se dividem em adjunto adverbial. Cacá, deixa eu só te Volte. Volte aí, Adilho. Volte aí. Explica só o que é se foi, a casa foi. O arrumada é um verbo no participo. Participe. E o Foi é um verbo. Foi o verbo auxiliar. Deve ser. Certo, obrigada. Deve ser. Pronto. Vamos lá. Os termos acessórios é o adjunto adverbial, que é formado por quem? Por um advérbio ou por uma locução adverbial. Você tem uma frase, se tiver um advérbio dentro da frase, aquele advérbio, na hora que eu for fazer a análise sintática, eu vou chamar de quê? Adjunto adverbial. Se eu tiver uma locução adverbial, ela vai ser chamada de adjunto adverbial. O adjunto adnominal pode ser formado pelos numerais, pelos artigos, pelo adjetivo e pelos pronomes, certo? E ainda locuções adjetivas. São pedaços que se juntam ao substantivo apenas para assessorar, só para enfeitar. O aposto, que eu já falei para vocês o que é o aposto, vocês estão lembrados? O aposto é uma explicação, que normalmente ela pode aparecer entre vírgulas, mas que há a possibilidade de não aparecer. Aí eu falei que existia vários tipos de aposto, e como não deu tempo eu falar, eu fui lá no Dicas da Cacá e postei, vai lá e você encontra todos os tipos de aposto. E existe ainda um termo independente. O que é um termo independente? Ele não pertence nem aos termos essenciais, nem aos termos integrantes, e nem aos termos acessórios. É o que nós chamamos de termos independentes, que é o caso do vocativo, que eu também já falei na aula passada para vocês. O vocativo é um chamamento. E esses fins vêm sempre acompanhados por vírgula, ou antes, ou depois, ou antes e depois, que nós já trabalhamos isso. Pode estar. Aí. Vamos trabalhar. Os períodos compostos, que são os períodos que possuem mais de uma oração, eles podem ser divididos em dois tipos de orações. Orações coordenadas e orações subordinadas. As coordenadas, o nome está dizendo, elas se coordenam e elas são independentes. A subordinada, ela se subordina. Se eu sou subordinada a alguém, eu dependo de alguém. Então, as subordinadas são aquelas orações que dependem de uma outra, no caso, a principal. As orações coordenadas, elas se dividem em dois tipos. Coordenadas assindéticas e coordenadas sindéticas. A assindética é aquela que não tem a presença da conjunção, do conectivo. E a sindética é aquela que tem a presença do conectivo. Existem 5 tipos de orações sindéticas. São elas: alternativas, aditivas, adversativas, conclusivas e explicativas. Aditiva dá a ideia de adição, de soma. Adversativa dá uma ideia de oposição, de contrário. Conclusiva dá uma ideia de término, de conclusão. E a explicativa dá uma ideia de explicação. Essas orações, elas são iniciadas por conjunções. Olha onde é que eu vou trazer a conjunção. Por conjunções coordenadas. Então, se eu aprender as conjunções, eu vou estar aprendendo as orações. Então, eu estudo e eu sei que a conjunção, mais também, mais ainda, e ela é aditiva. Então, eu já sei que toda vez que ela começar a frase, aquela frase vai ser chamada de oração coordenada sindética aditiva. Então, você estuda a conjunção e você aprende a classificar a oração. Toda vez que você pegar mais, porém, contudo, todavia, no entanto, etc., opa, isso aí me dá ideia de adversidade. São conjunções adversativas. Conjunções adversativas iniciam orações adversativas.
sindéticas adversativas. Então, estudando a conjunção e aprendendo as conjunções coordenadas, vocês automaticamente aprendem orações coordenadas. Certo? Tem uma ligação. Vamos lá. As orações subordinadas, elas se subordinam, elas dependem de uma oração que eu chamo de oração principal. A oração principal, ela não tem conector. E a oração subordinada é iniciada por um conector. Existem 3 tipos de oração subordinada. Existe a subordinada substantiva, adjetiva e adverbial. As substantivas têm umas 5 nomes. As adjetivas têm 2, as adverbiais têm 9. Aí você vai ter que aprender todas elas. Vamos começar pela mais fácil. As adjetivas. As orações subordinadas adjetivas são aquelas que fazem o papel, têm o valor de um adjetivo na frase. Elas são iniciadas, aprendam bem, toda e qualquer oração subordinada adjetiva inicia-se por um pronome relativo. Quem inicia a oração subordinada adjetiva é o pronome relativo. Mais frequente, o pronome que, mas eu não estou dizendo que ele é o único. Qualquer pronome relativo pode iniciar uma oração subordinada substantiva adjetiva. As orações adjetivas, elas se dividem em 2, restritivas e explicativas. A restritiva é aquela que restringe, que limita a ideia. E a explicativa é aquela que apresenta uma informação, que explica uma informação. A diferença de uma para outra é a presença da vírgula. Olha como ela é boazinha. A explicativa sempre vem acompanhada de vírgula. E a restritiva, não. Só tem as duas, uma tem vírgula e a outra não tem. Não é boa de aprender isso aqui? Então, a explicativa, viu aqui, ó. Este celular que comprei no ano passado já está ultrapassado. Vírgula. Entre vírgula. Está explicando. O celular que comprei no ano passado já está ultrapassado. Como não existe a ausência da vírgula, eu não estou explicando, eu estou limitando, que ela deixa de ser explicativa e passa a ser restritiva. Viu como ela é fácil de aprender? Agora, o porém é você saber se esse que é um pronome relativo. Né? Porque eu só posso ter oração adjetiva se eu tiver um pronome relativo. E o danado desse que, ele é tão insuportável que ele tem milhares de funções, você não tem noção de quantas funções ele pode ter na língua portuguesa. Tudo, sem mais nada, de danado pode ser. Onde é o quê? Onde é o como e o se, são 3 coisas que vocês estudam separadamente dentro da língua, ele pode ser tudo. Tudo, você imaginar. Então, quando é que o que é pronome relativo? Sempre que eu puder, né, substituir. Olha, quando é que o que é pronome relativo? Quando você puder substituir por o qual e suas variações. O qual, os quais, a qual, as quais. Viu? Se eu puder substituir, ele é pronome relativo. O celular, o qual comprei no ano passado, já está ultrapassado. Eu pude substituir? Sim. Não alterou o sentido da frase, né? Não. E ele, além dele poder ser substituído por o que e as suas variações, ele vai estar substituindo um termo anterior, que é o termo antecedente, que é para não ser repetido. Quem é a palavra que ele está substituindo? Eu não repeti aqui. Celular. Viu? Então, essa é a característica do pronome relativo. Vamos lá? A outra oração, deixa eu ver qual foi a outra que eu fiz agora. Eu coloquei as subordinadas adverbiais. As subordinadas adverbiais são aquelas que fazem o papel de advérbio. Elas iniciam-se por uma conjunção subordinativa. Se você aprender as conjunções subordinativas, você aprende oração subordinada adverbial. É só aprender as conjunções. Certo? Então, você vai ver a conjunção, por exemplo, a fim de que?
porque é uma locução subordinada. Então, a subordinada adverbial final. Aliás, ela é uma conjunção final. Então, ela inicia uma oração subordinada adverbial final. Quando é temporal, porque ele inicia a oração, aquela oração vai ser chamada de oração subordinada. Se é condicional, né? Irei à festa se não chover, se condição indicou a condição, é uma conjunção que indicou a conjunção, então estou diante de uma oração subordinada adverbial condicional. Aprendam os nomes das conjunções subordinadas que vocês estarão aprendendo o nome das orações coordenadas adverbiais. Quais são elas? Causal, que indica causa. Comparativa, que estabelece uma comparação. Concessiva, que me dá uma ideia de concessão, de permissão, embora contrariada. Condicional, que me dá uma ideia de condição. Conformativa, que me dá uma ideia de acordo, de consonância, de conformidade. Consecutiva, que me dá uma ideia de consequência. A final, me dá uma ideia de finalidade. Proporcional, me dá uma ideia de proporção. E a temporal, que me dá uma ideia de tempo. Essas são as orações coordenadas ou subordinadas adverbiais. Fazem o papel de advérbio. O advérbio é aquela palavra que modifica o verbo, o adjetivo, ou o próprio advérbio estabelece uma ideia de tempo, de modo, de negação, de afirmação. Então, a frase é essa. Ela faz a mesma função, só que ela estabelece ideia de finalidade, de proporção, de tempo, de concessão. Beleza. Pronto, passa aí. As orações subordinadas substantivas são aquelas que têm o valor de um substantivo. O nome da dica. Elas iniciam-se com quê? Quem inicia uma oração substantiva? A conjunção integrante. Viu? Conjunção integrante inicia as orações substantivas. Existem duas. Se. Olha o se. Olha o quê? Existe que, existe sim. Viu? Ah, quer dizer que o que pode ser pronome relativo? Pode. O que pode ser conjunção integrante? Pode. O que pode ser uma conjunção comparativa? Pode. O que pode ser um substantivo? Pode. Eu disse que o danado é nojento. Pode ser um gato. Ou seja, jamais vira ser um guerreiro. Então, olha só, a conjunção integrante, o nome está dizendo, ela integra, mas ela não faz ideia nenhuma. Ela não dá ideia nenhuma de nada. Ela só faz integrar, juntar as duas orações. Porém, a frase que ela inicia vai fazer uma função sintática. Ou vai fazer uma função sintática de sujeito, ou vai fazer uma função sintática de objeto, a frase também. Ou de objeto direto, ou de objeto indireto. Se ela fizer o papel de sujeito, ela é chamada de subjetiva. Se ela fizer o papel de objeto direto, ela é chamada de objetiva direta. Se ela fizer o papel de objeto indireto, objetivo indireto. De predicativo do sujeito, ela é chamada de predicativo. De complemento nominal, ela é chamada de completiva nominal. E de apóstolo, ela é chamada de apositiva. Elas têm uns macetezinhos para a gente descobrir. Por exemplo, a subjetiva. Toda vida que eu quiser uma oração subjetiva, a oração principal, eu tenho que ter um verbo na terceira pessoa do singular e não ter sujeito dentro. Porque a oração aqui vai ser sujeito. Então, é importante que saibamos o papel de cada um no projeto. Quem é a primeira oração? Quem é a primeira oração? É importante. Quem é o verbo? É. Está na terceira pessoa do singular? Sim. Dentro dessa frase, é importante eu ter um sujeito? Não. Mas se eu perguntar para ela, o que é importante? O que é importante? Que saibamos o papel. Olha aí quem é o sujeito. Que saibamos o papel de cada um do projeto. Ao invés de uma palavra, eu tenho uma oração inteira fazendo o papel de sujeito.
Então, ela vai ser chamada de oração subordinada, substantiva, subjetiva, que fez o papel de sujeito. A objetiva direta. Ela ser objetiva direta, é preciso que o verbo da oração principal seja transitivo direto. Mas eu tenho que fazer a análise sintática, né? Ele tem que ser transitivo direto e a frase seguinte completar o sentido dele. Eu acho que não precisamos brigar por isso. Quem acha, acha alguma coisa. O verbo transitivo direto acha o quê? Que não precisamos brigar por isso. Complementou o sentido do verbo achar, uma frase inteira. Eu estou diante de quê? Oração subordinada, substantiva, objetiva, direta. E por aí vai. Se você sabe o que é um objeto direto, você sabe o que é um predicativo, você sabe o que é um complemento nominal, você também vai saber classificar as orações subordinadas, substantivas. Certo? Só vou dar uma palhinha assim para vocês ficarem mais relaxados. A positiva vem sempre depois de 2 pontos. Melhorou? Melhorou, né? Aí é por isso que eu acho que o concurso do novo tá é fácil demais. Aí eles costumam botar, sabe o quê? Que confunde subjetivo com objetivo direto. Confunde, que é uma maravilha. Viu? Vamos cuidar. Transitividade verbal, que eu vou fazer bem rápido, porque eu já comentei muito sobre isso. Os verbos, eles podem pedir complemento ou não. Quando eles não pedem complemento, porque já tem um sentido completo, eles são chamados de intransitivos. E quando eles pedem complemento, é sinal que ele não tem um sentido completo, então eles podem ser chamados de transitivos. O verbo transitivo se divide em direto, quando pede um complemento, sem preposição. Indireto, quando pede um complemento, com preposição. E direto e indireto, quando pede 2 complementos, um com e outro sem preposição. E por último, os verbos de ligação, que são aqueles verbos que vai ligar o sujeito ao predicado, aliás, ao predicativo, apresentando uma característica ou um estado. É o chamado verbo de ligação, que eu já apresentei aqui para vocês antes. Né? Eu já estava fazendo questão de apresentar, porque quando chegasse nessa lâmina aí, eu já poderia dar uma passadinha. Eu acho que essa é a última. É a última. Gente, agora nós vamos babado. Deu um desespero, é babado. Por quê?